Não desanime! Vamos juntos nesses 20 minutinhos de aula do meu, do seu, do nosso Carecas de Saber. E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia e, olha só, vamos dar sequência aqui com as aulas de meio ambiente. Hoje vamos falar aí, de um aspecto importante, que é um organismo criado dentro da ONU e é um organismo científico, que é o IPCC, Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas. O que é exatamente isso? Bom, esse painel, como ele é chamado, ou IPCC, você vai ouvir bastante falar dele. Já há algum tempo, questões de vestibular vem cobrando, sabe aquele textão que vem antes da questão, aquele que você não quer ler para responder, mas você tem que ler na hora de responder a questão? Pois bem, sempre vem ali uma referência, algum resultado criado ali, alguma pesquisa feita pelo IPCC e o que isso representa para o clima, para a ideia do aquecimento global, para tudo mais. Bom, esse organismo ele foi criado em 88, em meio a vários debates que já vinham ocorrendo com relação à questão climática, mas ele foi de fato apresentado ao mundo, começando a mostrar resultados dentro da Rio 92, a Eco 92. Então olha só a importância da Eco 92 de novo. Se você está começando esse bloquinho de aulas de meio ambiente sem ver as aulas anteriores, eu recomendo inclusive que você volte algumas aulas aí, porque na aula passada a gente falou da Eco 92. Então é legal você ver qual foi a importância desse evento, dessa conferência da ONU, e aí você tem o IPCC, por exemplo, como um desdobramento daquilo que vai ser discutido lá dentro da Eco 92. Bom, qual que é o objetivo do IPCC? Estudar fenômenos ligados às mudanças climáticas. Então você reúne ali cientistas de mais de 130 países. Olha só, não é um grupinho muito pequeno. Na verdade, quando a gente fala do resultado do IPCC, o que a gente tem que analisar? Onde que estão esses cientistas? Cientista brasileiro que faz parte do IPCC. Onde que esse cara está trabalhando? Ele está no quintal da casa dele? Na garagem? Não. A maior parte dos cientistas no mundo trabalham dentro de universidades, são professores universitários. Você aí que está prestando vestibular e sonha, o ano que vem estar aí numa universidade pública, numa federal, numa estadual aí do seu estado, você vai ter aula, a partir do ano que vem, com esses cientistas. Se você é um cara que vai fazer aí a graduação em geografia, ou mesmo numa área ligada aí à física, geofísica, geologia, ou às ciências da Terra, provavelmente você vai ter aulas, dependendo de onde você está, com cientistas que pode ser que sejam aí do IPCC. Tem cientistas brasileiros que compõem esse grupo. Então, esses cientistas, a partir da formação dessa instituição que é o IPCC, eles começam a criar dentro das suas universidades, dos seus campos de trabalho cotidiano, pesquisas que atendam às demandas do IPCC. Vamos dar um exemplo aqui. Um professor da geografia da Federal, da Bahia, e que o cara seja da área de climatologia, justamente o cara que vai estudar clima. E dentro lá das pesquisas que ele desenvolve, ele vai criar um campo onde ele e todos os seus alunos, orientados por ele, nos cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, vão desenvolver teses ligados a estudar fenômenos das mudanças climáticas. Veja bem, é dessa mesma maneira que vai acontecer no mundo todo. Então são cientistas das principais universidades mundiais, do mundo aí, que vão trabalhar, com uma certa harmonia para gerar um resultado conjunto. É assim que funciona o IPCC. Então, todo esse conjunto de cientistas pensando aí a questão das mudanças climáticas. E, de tempos em tempos, eles apresentam resultados a respeito de suas pesquisas, criando ali pontos comuns, consensos internacionais com relação a qual é a situação climática global. Tudo bem? Vamos entender agora, então, quais são os grupos de trabalho que funcionam dentro do IPCC.
Bom, vamos lá então falar como é que funciona essa estrutura dentro do IPCC. Dentro do IPCC você tem grupos de trabalho, ou seja, de todos aqueles vários cientistas que compõem o IPCC, você tem 3 grupos aí que trabalham conjuntamente, que vão desenvolver dentro das suas localidades, das suas universidades, dos seus centros de pesquisa, pesquisas justamente ligadas a cada um desses grupos. Então, olha só quais são aqui os grupos de trabalho. Então, GT1, ele está preocupado em quê? Em avaliar esses fenômenos aí climáticos. Então, avaliar, por exemplo, você vai ter a galera da climatologia aqui, em grande parte você tem aí pessoal ligado à climatologia, geologia, várias áreas da biologia, que vão analisar, por exemplo, como era a situação do clima há um século atrás e como está hoje, qual que é o processo, passo a passo dessas alterações, o que vem mudando e como que essas mudanças vêm afetando aí, a biodiversidade. Bom, então, o primeiro grupo está preocupado principalmente com a avaliação desses fenômenos. O grupo 2, então o grupo de trabalho 2, vai examinar o quê? O impacto. Então, como que aquilo que foi identificado no grupo 1 acabou impactando grupos, sistemas humanos e naturais. Então, por exemplo, é o grupo 2 que vai avaliar, vamos imaginar uma situação, vai avaliar o seguinte, o grupo 1 trouxe lá uma informação de que vai subir, por exemplo, 2 graus a temperatura média do planeta. E aí? Então o grupo 2 vai pegar e entender qual que vai ser o impacto disso. Por exemplo, o impacto é que, aumentando a temperatura média do planeta, vai começar a, por exemplo, derreter as calotas polares, então o gelo dos polos, e isso vai provocar uma elevação no nível do mar. E o que isso representa? Qual que vai ser então o impacto disso para grupos humanos? Representa que certas áreas ocupadas, onde tem cidades, onde tem vilas, onde tem lá sistemas de ocupação humana próximo ao nível do mar, vão ter que ser retirados dali porque a água vai subir, Não a todo momento, mas pode ser que o mar tome alguns territórios que hoje são terrestres. Então isso aí é a avaliação do impacto. Outra coisa, examinar aí o quadro natural. Então quer dizer que o nível do mar vai subir e isso vai afetar a vegetação próxima ao mar? Ou como que vai ser, qual que vai ser a mudança disso para a biodiversidade marinha, ou seja, para a vida que está embaixo d'água também? Será que a dinâmica da circulação dos peixes, dos outros animais no mar vai continuar da mesma maneira? Será que já não está mudando? Porque, por exemplo, tem um grupo de peixes que só vive em água fria, outros que só vivem em água quente. Será que essa circulação das correntes marítimas vai continuar igual ou vai mudar alguma coisa? Então, é essa avaliação de impacto que é analisada dentro do grupo 2. Beleza? E o grupo 3? O grupo 3 é aquele que todo mundo gosta. Por quê? Porque é o que mostra resultado. Do tipo assim, olha, grupo 1 chegou, avaliou, deu o cenário catastrófico. O grupo 2 vai ainda evidenciar a catástrofe, porque vai mostrar como que essa catástrofe vai afetar a vida humana e natural. E o grupo 3 vai propor solução. Vai dizer, olha, isso tudo está rolando, mas para diminuir tudo isso, para frear um pouco esse processo, a gente precisa fazer tais coisas. Significa o quê? Que o grupo 3 é quem vai criar aí indicativo político. É daqui que saem propostas para serem decididas em meio político. Quando a gente fala aqui em político, a gente tem que pensar em política internacional, ok? Então, aqui a gente tem, basicamente, aquilo que vai ser a missão do IPCC, que é o quê? Avaliar, examinar e propor solução, só que essa solução ela não pode ser simplesmente dada por esse grupo de cientistas.
não serão eles a decidir o que será feito. Quem é que vai decidir? Os chefes de Estado. Então é nesse momento em que os relatórios falados pelo IPCC vai ter que ser levado para a mesa de discussão dentro das conferências da ONU, onde se discute o tema meio ambiente. Tudo bem? E também dentro das propostas da política nacional de cada um dos países, daquilo que interessa a cada um país, né, começar a já agilizar em termos da sua legislação ambiental, da preservação do meio ambiente no contexto nacional. Bom, vamos entender alguns desses resultados, né, que foram colocados pelo IPCC aí, alguns pontos aí mais importantes agora. Bom, vamos agora destacar alguns dos resultados aí do IPCC e, né, sempre lembrando que os resultados aparecem nos chamados relatórios do IPCC. Então, para cada conjunto aí de anos, né, o IPCC ele vai lançando ano a ano, ou às vezes de acordo com um período, né, por conta das pesquisas que vão se desenvolvendo, né, e das demandas também das conferências da ONU com relação ao meio ambiente. Mas você tem lá o relatório 2007, ele tem algumas afirmações que são muito importantes e que depois elas vão ser aí, vão ter pesquisas continuadas em cima dela. Por exemplo, coisas que né, de tanto ser falado já parece que é batido, que sempre se soube disso. Por exemplo, questão de que estamos passando, né, aí no século XXI por um período de superaquecimento da Terra. Professor, precisa você me falar isso? Já vi na Globo, já vi em todo que é lugar falando a respeito do negócio aí do aquecimento global. Pois é, só que uma coisa é o povo falar por aí, outra coisa é você ter pesquisa empírica indo lá e provando. Então você tem dentro, principalmente daquele grupo 1, né, que avalia, né, os fenômenos climáticos, você tem pesquisas aí que vão afirmar de fato isso. E aí, só para a gente ter um contraste, veja bem, você vai lembrar de um filme que você já assistiu, tipo Sessão da Tarde, já passou várias vezes, chamado O Dia Depois de Amanhã. É um filme que trata o seguinte, né, na história, inclusive, o personagem principal ele é um geólogo, se não me engano, ou é um climatologista, né? Não lembro se ele é geógrafo ou geólogo, mas é um cara que está lá analisando a questão das mudanças climáticas. E no filme, nesse filme que eu estou falando, né, no Dia Depois de Amanhã, ocorre lá uma grande alteração do clima do planeta, né, por conta de uma inversão do clima nos polos e tudo mais. E o que acontece? Rola uma onda de esfriamento da Terra, né? E aí, né, na situação lá do filme, essa onda ela vem super repentina, em poucos dias, metade do planeta entra numa quinta era glacial. Bom, filme é filme, Hollywood, mas enfim, o que esse filme tem por trás? Alguns conjuntos de teorias dos anos 60 e 70. Olha só, não faz tanto tempo assim, ou seja, na metade aí do século XX, que se imaginava que, ao contrário disso daqui, a Terra ia entrar numa fase de esfriamento. Olha só que interessante, né? Então, existem, né, linhas científicas que vão apontando aí questões diferentes, né? E conforme a ciência ela vai avançando, vão surgindo novos dados, e esses novos dados eles vão apontando novas circunstâncias, novas situações, novas expectativas. Então, lá nos anos 60, imaginava-se que a Terra ia entrar na chamada Quinta Era Glacial, que é o que é evidenciado no filme o Dia Depois de Amanhã. Já que, né, no final do século XX, começo do século XXI, as pesquisas vão apontando para um outro caminho, que é ao contrário do que se pensava, que a Terra ia esfriar, né, hoje se tem uma certeza de que a Terra vai esquentar. E ela entrou numa fase de aquecimento que não vai parar só no século XXI. Vai continuar pelo menos nos próximos 1000 anos. E aí o processo ele é gradativo. Esse aquecimento ele é gradativo. Bom, mas quando a gente fala em aquecimento é uma coisa, falar em superaquecimento é outra coisa. Por quê? Porque naturalmente, né, ao longo aí das eras geológicas, a Terra ela sofre realmente fenômenos de fases de aquecimento e de esfriamento. Tem várias circunstâncias, vários
fenômenos naturais para provocar isso. Claro, num tempo geológico, ou seja, ao longo de milhões, milhares de anos. Tá, agora, esse superaquecimento aqui significa o quê? Que está rolando um processo mais rápido que o comum, né? Então, em um século, a Terra vai ser aquecida muito mais do que seria naturalmente. Esse é um ponto importante aí, dado como resultado das pesquisas do IPCC. Outra questão importante, questão da alta concentração de gases estufa. Então aí você tem o famigerado CO2, né, que é colocado aí como um gás que aumenta a temperatura da Terra. Lembrando que o efeito estufa é um efeito natural muito importante para a sobrevivência da vida no planeta Terra. Lembrando, o que é exatamente o efeito estufa? A gente teve uma aula sobre isso lá atrás. Dá uma procurada aí nos vídeos anteriores. Lá, com relação a clima, vai ter uma só sobre o chamado efeito estufa. Mas, aqui só uma explicação rapidinha. O efeito estufa significa o quê? Você tem um conjunto de gases formadores da atmosfera que são responsáveis pela retenção do calor que vem do Sol. Né? Quer dizer, o calor do Sol, a energia solar, ela vem, bate aqui na superfície da Terra e ela fica refletindo entre esses gases da atmosfera. E isso é o que mantém aí, né, o planeta quentinho. Né? Exatamente por isso a ideia de efeito estufa. É como se a atmosfera fechasse, né, o planeta para manter o calor que vem do Sol. A questão é que com um desequilíbrio desses gases atmosféricos, você tem um aumento do efeito estufa. Então, alta concentração de gases estufa, representando o quê? Uma emissão de gases que vão aumentar essa temperatura, provocando o tal do superaquecimento. E aí, uma afirmação muito importante que até então era bastante questionada. A questão é de quem é a culpa ou o que está provocando esse superaquecimento. E aí o IPCC vai ser categórico em afirmar que 95%, né, das causas ligadas a esse superaquecimento são causas antrópicas, ou seja, são provocados pela ação humana e não somente por efeitos naturais. Então vai dizer que aquele aquecimento da Terra que seria natural representa aí os 5% restante, enquanto que 95% está ligado aí às ações do homem. Emissão de gases, poluentes na atmosfera, modelo de sociedade moderna. Ok? Então aqui a gente tem alguns dos principais resultados do relatório de 2007 e vamos finalizar agora com o relatório de 2014. E olha só então, para a gente finalizar aqui esse bloco sobre o IPCC, vamos falar agora do último relatório aí que deu aí alguns resultados aí bastante impactantes, que foi o relatório de 2014. Então, o que ele vai afirmar? Primeiro, que o aquecimento global ele é irreversível. Até então, né, lembra do terceiro grupo, aquele que propõe solução? Né? Como a gente minimiza, né, ou tenta reverter o processo natural, e vai dizer assim, olha, por mais que tente reflorestar o mundo, que tente fazer o que for possível, não dá. O processo ele já foi iniciado e a natureza agora está dando sequência. Então, o que esses cientistas do IPCC apontam é que o aquecimento global não vai voltar atrás, ele é irreversível. E no meio desse processo de aquecimento global, que é irreversível, você tem aí um problema muito sério, que é ligado aos oceanos. Como a Terra vai aquecer, né, gradativamente, as águas oceânicas elas vão tender a aquecer. E a questão é que, para a climatologia, os oceanos eles são, né, tipo a mãe de tudo. Ou seja, tudo vem, né, o clima global ele vai sempre ser orientado a partir da dinâmica dos oceanos. É só a gente imaginar que da superfície da Terra, você tem muito mais superfície oceânica do que continental. Quer dizer, o sistema de evaporação e deslocamento de massas de ar, né, que compõe a atmosfera, que vai ser sempre orientado pelos processos de aquecimento ou esfriamento das correntes marítimas. Lembra também que a gente já teve essa aula, né, quando a gente falava lá de fatores climáticos. Então, corrente marítima vai orientar onde tem maior ou menor, né, sistema de evaporação e, portanto,
provocando ali maior ou menor concentração de gases na atmosfera e também de umidade. Perfeito? E nisso você tem ali o controle dos climas locais. Bom, além desse fato, né, do aquecimento dos oceanos, esse aquecimento ele vai provocar uma acidificação dos oceanos, ou seja, as águas oceânicas vão se tornar mais ácidas, vai aumentar o pH da água oceânica no mundo. E daí? E daí que mudando o pH, né, lá nas aulas de química, você vai aprender mais sobre isso, mas para cada tipo de solução ácida ou base, você tem alguns tipos de seres vivos que suportam o tipo de líquido. Né? Então, líquidos mais ácidos, eles são adaptados a alguns tipos de seres vivos. Líquidos mais básicos vão ser adequados para outros tipos de seres vivos. Se vai alterar o pH das águas oceânicas, significa que isso vai, de alguma maneira, representar algum perigo para a vida marinha existente hoje. Né? Os otimistas vão dizer o seguinte, mas talvez essa vida marinha venha se adaptar a essa nova estrutura de pH. Né? Só que quando a gente fala em processo de evolução e adaptação lá da biologia, a gente tem que lembrar que as coisas acontecendo na natureza ao longo de milhões, milhares de anos. Né? E aqui a gente está falando de um processo que ele é absurdamente rápido, que tudo isso vai acontecer dentro de um século. Né? Para a natureza, um século é tipo uma piscada de olho. Né? Então é muito rápido. Bom, outra coisa que vai ser, né, apontada aqui pelo relatório de 2014, que é a questão do aumento da temperatura média. Então, quando a gente fala em temperatura média do planeta, você tem que imaginar que cada região do planeta tem uma variação de temperatura ao longo do ano e que essa temperatura ela também vai se modificando ao longo dos anos. Né? Então, aquela diferença entre clima atmosférico e o tempo atmosférico. O tempo é aquela variação do cotidiano. O clima é aquilo que é mais perpétuo. Então, vai ocorrer uma alteração daquilo que é estrutural em termos da temperatura média da Terra. Ou seja, nesse século, no século XXI, a Terra ela vai se aquecer pelo menos mais 2 graus. Bom, o que representa isso? Representa que todo o sistema da temperatura do planeta vai tender a se alterar também ao longo dos anos desse século e ao longo das estações do ano em cada uma das regiões. Isso pode provocar ondas de calor em alguns períodos e ondas de estiagem, né, de falta de chuva em outros períodos, também como ondas de frio. Quer dizer, isso desequilibra o atual sistema climático, provocando o quê? Provocando, então, alterações que levem para situações extremas. E nisso, novamente, a gente fala aí da questão de como isso afeta os sistemas naturais e humanos. Então, a natureza demorou alguns milhões de anos para gerar esse sistema e em um século a gente vai ter grandes alterações. Bom, com um quadro que é, de certa forma, meio catastrófico como esse, não poderia ter outra indicação do grupo 3. Né? Lembra do grupo que propõe soluções? E quais são as soluções? Que eles vão dizer assim, bom, se é irreversível não dá para, né, acabar com o aquecimento, mas você tem como minimizar. Então essas ações para minimizar, vão ser as indicativas aqui, elas terão que ser urgentes e em escala global. Aí é que mora o problema, porque quando se fala das ações, depende do quê? Da concordância do maior número de países para que essas ações tenham realmente escala global. E isso, meu irmão, afeta um monte de coisa. Afeta, por exemplo, sistema de produção industrial, afeta o seu hábito de consumo, né? Quem vai estar relacionando aí a questão da produção. Então, todos esses resultados do IPCC, eles vão ter desdobramentos que são políticos, que é o que a gente vai tratar na próxima aula, né, em alguns episódios aí que vão vir para frente. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Um abraço.